Pois é, eu assisti Sex and the City pela primeira vez, eu nunca tinha visto, apesar de já ter visto várias séries dos anos 90, essa era uma que eu não tinha chegado perto. E eu sempre tinha essa curiosidade, assim, de como seria, e aí comecei a ver, acabei maratonando tudo e terminei as 6 temporadas em alguns meses aí. Mas eu queria comentar porque eu acho uma série interessante de se discutir, assim, vou tirar da frente, eu achei a série muito boa no sentido de engajante para quem está assistindo, sabe? Eu acho que os roteiros sempre estão oferecendo situações interessantes, situações divertidas, engraçadas, dramáticas também, para jogar essas personagens, e é fácil assistir essa série, sabe? É fácil chegar até o final, mas eu também acho interessante discutir como que ela meio que vai se perdendo ao longo das temporadas, porque o que acontece, né? Sex and the City é uma série sobre 4 amigas que vivem em Nova York, e a principal delas é a Carrie Bradshaw, interpretada pela Sarah Jessica Parker, e ela meio que narra as desventuras amorosas, sexuais, românticas aí, dela e das suas amigas. E ancorar essa narrativa na Carrie é uma decisão que eu acho muito, muito fascinante, assim, e também muito do seu próprio tempo, assim, porque, vamos tirar da frente, né, é uma série que pega um recorte ali muito específico e, obviamente, dominante de experiências das pessoas nos anos 90, né, são 4 amigas brancas, 4 amigas relativamente ricas, bem de vida, não passam perrengue financeiro, tem um pouco ali explorado ao longo das temporadas, mas é um recorte muito, muito fechado, assim, muito limitado, né, de experiências, e muito diferente do que a gente vê hoje em dia com, sei lá, uma abrangência muito maior de vivência sendo o foco de histórias desse tipo, assim. Mas a proposta de você falar especificamente sobre sexo a partir desse ponto de vista feminino, eu acho que não deixa de ser, não vou dizer vanguardista, mas era algo incomum naquela época, né? Você teve, sei lá, alguns anos antes ali, 1989, tem um filme que eu adoro do Steven Soderbergh, que é Sexo, Mentiras e Videotape, que é um filme que também discute assuntos sexuais assim de um jeito muito sincero, assim, muito cru, né, muito sem pudores, assim, que eu acho fascinante. E Sex and the City não é isso, assim, mas a série meio que dá passos na direção disso através de um produto que obviamente tinha um apelo muito mais mainstream, mas pelo fato de ser uma série da HBO e uma série que podia fazer coisas que outras séries não podiam naquela época, eu acho que ela tem sim um mérito de ter desbravado um terreno um pouco novo naquela época em termos de ser uma produção que discutia esses assuntos sexuais e principalmente a partir desse ponto de vista feminino. De novo, limitado, mulheres brancas, mulheres ricas, mas ainda assim um ponto de vista que não tinha tanto espaço assim nos anos 90, né? E nesse sentido, eu até acho interessante, né, porque a Carrie é uma personagem amplamente odiada assim, na internet, né? As decisões da Carrie sempre são as piores decisões, o jeito como ela manipula, como ela não se importa tanto com as amigas, como as amigas se importam com ela, sabe? O jeito como ela se vende como uma especialista em sexo e daí quando, sei lá, se coloca em situações delicadas ou que exigem um pouco mais de sensibilidade, ela simplesmente se ancora numa postura altamente preconceituosa, altamente conservadora, altamente, sei lá, quadrada até, né? Diferente de, por exemplo, a Samantha, interpretada pela... Nossa, esqueci o nome dela, que absurdo, que pecado, cara. Kim Cattrall, lembrei o nome dela, enfim. Adoro ela em Aventureiros do Bairro Desconhecido, do John Carpenter, inclusive. Mas então, a Samantha hoje em dia talvez fosse a protagonista dessa série, porque ela é uma pessoa muito mais pra frente, muito mais aberta, muito mais, sei lá, disposta a viver a vida sem julgamentos, assim, né? Várias vezes em que as amigas dela se colocam em situações questionáveis, ela é a pessoa que as acolhe e as abraça e fala, não vou julgar você, e é isso aí. E ela nem sempre recebe esse mesmo tratamento a partir da Carrie. A Carrie nem sempre estende essa mão respeitosa e livre de julgamentos que a Samantha estende para ela, enfim. E aí, num lado oposto ao da Samantha, você tem talvez a Charlotte, que é uma mulher muito mais uma princesinha, né? Sonha em casar, ela romantiza essa questão dos relacionamentos, ela idealiza muitas coisas, ela também tem uma vivência muito privilegiada, né? E daí a Miranda, que é uma workaholic, uma mulher muito forte ali, e todas elas vão atravessando jornadas que vão colocando essas visões de mundo em choque, e isso é interessante, isso proporciona pra gente várias situações que eu acho que a série sabe explorar muito bem. Qual que é a minha questão?
no começo de Sex and the City, eu acho que a série começa um pouco, talvez, procedural demais, né? Cada episódio tem a sua situaçãozinha fechadinha ali e as narrativas não vão se entrelaçando tanto. E aí, a partir da terceira temporada, talvez, final da segunda, terceira e quarta ali, você tem narrativas maiores que vão se construindo uma em cima da outra ali, e eu acho que a série fica mais interessante nesses momentos, apesar de que daí outra coisa vai acontecendo que eu não acho tão boa, assim. Mas que assim, por ser ancorada no ponto de vista da Carrie, a Carrie é uma pessoa muito cosmopolita, né, adora o cosmopolitan dela, assim, uma pessoa muito ligada em moda, muito ligada em aparências, assim, no que é descolado, o que é da hora. Mas é uma pessoa altamente consumista, assim, e tem um único episódio que explora esse lado da Carrie, que mostra, sei lá, o turbilhão de problemas financeiros que ela se meteu por estar sempre comprando sapatos de $400, assim, sem, sei lá, pagar o aluguel direito ou ter o que comer, não sabe cozinhar, enfim. Mas é um retrato de uma geração muito consumista e muito voltada para esse endeusamento assim, do consumo e das marcas como uma coisa, sei lá, uma coisa divina, assim, uma coisa que realmente tem um prestígio que não simplesmente esse significado capitalista atribuído a essas marcas para elas valerem mais, as pessoas pagarem maior dinheiro num negócio que simplesmente é a mesma coisa que todo mundo usa. Enfim. E aí eu acho que a série, ela meio que vai se perdendo para essa tendência consumista, assim, essa tendência de superficialidade da estética e da marca. E isso não acontece só com a Carrie, sei lá, em determinado momento todas as mulheres estão ali meio que orbitando esse universo da moda, assim, que eu acho meio questionável, assim, talvez, sabe? Esse universo, tipo, por exemplo, no filme, já pulando pro filme, isso é uma grande coisa, assim, sabe? A vida das personagens envolve, sei lá, se dedicar a esse tipo de evento e prestigiar esses eventos e sem qualquer tipo de reflexão mais crítica com relação a isso, sabe? Então, e eu acho que a série poderia ter esses comentários. No episódio da Carrie gastando dinheiro com sapatos, ela tece comentários assim, né? E aí você tem, por exemplo, a postura firme da Charlotte, que não quer emprestar dinheiro para Carrie resolver seus próprios problemas. Você tem as outras mulheres demonstrando o quanto elas são bem resolvidas financeiramente, e a Carrie não, assim, mas é um único episódio perdido ali num mar de uma indulgência que a série Sex and the City faz para esse tipo de mentalidade, assim, e que eu não acho que dominava a série no seu começo, assim. Então esse é um dos problemas que eu vejo. O outro problema é que as personagens vão sendo desconstruídas e meio que, sei lá, cara, estacionando assim num ponto muito mais restritivo do que elas inicialmente começaram, assim. E você vê isso principalmente na personagem da Miranda, que ela, né, conhece o Steve ali, que é o cara que não faz nada da vida, que é o completo oposto dela, o cara que não tem ambição profissional, e tá sempre fazendo joguinho de coitadinho, né? E a Miranda vai meio que se desmanchando, sabe? Quem que ela era, a pessoa forte que ela era, pra se conformar com esse cara. E depois ela tem um filho com ele e tal. E tem um momento ali na última temporada, né? Que ela se apaixona por um médico, um cara gatão, assim, sabe? Tipo, o cara que é médico esportista ali de basquete, eu não sei. Não conheço times americanos. E o cara era um cara perfeito, assim, sabe? Um homem mesmo, assim, um homem feito. E ela, abre mão do cara porque ela ama o Steve, porque o roteiro diz que ela ama o Steve, assim. Então fica essa coisa que, pelo que eu já entendi, eles até, sei lá, voltam atrás disso na série mais recente que saiu, que eu honestamente não pretendo assistir, porque eu já li várias críticas ruins e não fiquei animado, assim, principalmente depois de terminar a série, ver o filme e perceber que, ok, eu queria ver a série, mas o filme já começa a ser um pouco distante demais do que seria algo que apela às minhas sensibilidades, e daí eu assisti o primeiro episódio dessa série nova, And Just Like That, e não curti, cara, não achei que a série virou muito um produtinho, assim, industrializado de streaming, com suas subtramazinhas de streaming, e deixou de ser uma série sobre sexo e relacionamentos e virou uma série mais intergeracional, assim, com filhos, com pais, com personagens de várias idades, e aí já vira um drama, assim, sei lá, meio que não me interessa tanto, particularmente. Uma última coisa aqui, sim, o Mr. Big é um cara extremamente tóxico, e a Carrie é pior ainda, cara, tipo, ela
trai aquele namorado Aidan, né, com o Mr. Big, e aí vira todo um big deal. O que não significa que o relacionamento dela com o Aidan fosse bom também, porque o cara, forçava muito ali, tinha uma óbvia incompatibilidade entre os dois e ele não conseguia entender isso, sei lá. E aí depois desses ainda vem aquele russo lá, que eu acho que foi o pior ainda, sabe? Foi um cara escrito para que você não gostasse dele, para fazer aquela troca no final e a série se tornar sobre a Carrie ficar com o Mr. Big, finalmente a gente descobriu o nome dele, sei lá. É uma pena que no final a série se entregue para esses clichês de comédia romântica, assim, com direito à troca de cidades, e ele encontra no último momento ali, enfim. Sendo que eu acho que ela começou de um lugar muito mais sincero, mas é a tendência, né? Produtos assim se popularizam e aí eles meio que se assustam com o próprio sucesso, não sabem qual caminho seguir e recorrem aos velhos clichês e deixam de ser, talvez, inovadores como eles eram no começo, assim. Mas tudo isso pra dizer, cara, que mesmo assim eu gostei de assistir a série, sabe? Eu gosto muito de voltar para esses produtos que marcaram uma época e assistir eles, mesmo tendo esse contexto todo diferente que a gente vive hoje, assim, e eu sempre acho que é justo você assistir com essa lente, assim, sabe? Daquela época. E quando eu coloco essa lente, eu consigo aproveitar bastante o que Sex and the City foi durante as suas temporadas na TV. Gosto das personagens, Samantha é provavelmente a minha favorita. É até interessante toda a treta que rola nos bastidores entre a atriz que faz a Samantha e o resto do elenco, principalmente a Sarah Jessica Parker, porque elas aparentemente não se davam tão bem assim. Mas a série não mostra isso, porque eu acho que na série tem uma química absurda entre essas atrizes e funciona, assim. Então, gostei de assistir Sex and the City, apesar... Não, na verdade não é nem apesar, assim, eu gosto de assistir justamente para poder discutir esses problemas também, assim, mas discutir esses problemas é algo que me interessa, sabe? Eu nem faço ideia se esse tipo de série é algo que o público desse canal que me acompanha se interessa, mas se você já assistiu ou não assistiu ou ficou interessado em qualquer coisa, comenta aqui embaixo, né? Vamos continuar essa discussão e eu gostaria muito de saber outras opiniões, outras ideias sobre a série, enfim. Mas só queria deixar isso aqui porque justamente nesse ano um dos meus objetivos com o canal é discutir mais coisas que sejam até mais diferentes do que eu costumo discutir, desse jeito mais solto, assim, que eu posso simplesmente ligar a câmera e sair falando. E vamos ver aonde que eu chego com isso, assim, né? Então, essa é uma das ideias. Espero que eu tenha conseguido fazer isso com esse vídeo especificamente. Mas é isso. Me diz o que você achou. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.